Olá, amados irmãos, uma boa noite. Espero que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sendo perceptíveis na sua vida. O Senhor tem nos abençoado demais e sempre quando nos encontramos, nós não nos cansamos de focar nisso, de reforçar essa experiência de sermos abençoados por Deus. O Senhor tem nos abençoado tremendamente. Primeiro, trazendo-nos até aqui, até o momento, até esta quarta-feira, até esses momentos das 20 horas em que nós nos encontramos para prestar um culto a Ele. E nós agradecemos muito a Deus. Agradecemos também por causa da salvação em Cristo, porque se não for a salvação em Cristo Jesus, nós estaríamos em qualquer outro lugar, menos com esse objetivo de te adorar neste momento. E também percebendo o quanto a sabedoria de Deus é real na nossa vida a partir do momento em que nós o buscamos. Quando eu olho, por exemplo, Provérbios no capítulo 3, versículo 13 em diante, ele diz: feliz é aquele, ou feliz é quem acha a sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo o que você possa desejar não se compara com ela. A sabedoria de Deus, transmitida e transferida um pouco para nós, é que faz com que nós estejamos buscando-o mais uma vez. Sejam bem-vindos, meus queridos, sejam bem-vindos nesse momento de culto e adoração. Considere como um culto público, sim, feito de maneira remota, a meu ver, não de maneira idealizada, mas é um culto que prestamos ao nosso Deus. Eu aqui, você no seu lar, e nós possamos nos juntar para expressar a nossa adoração ao Todo-Poderoso. É bem verdade que temos muitas coisas que nos incomodam, nos atrapalham, alguns momentos de luto, alguns momentos experimentando doenças, experimentando dores, experimentando aflições, experimentando decepções, contrariedades, enfim, todas essas coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Não nos enganemos. Tudo isto, apesar de serem negativas no sentido de nos trazerem sofrimento, são parte integrantes da nossa vida. Até nesses momentos devemos glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Aquilo que sempre falamos, glorificar e exaltar o nome do nosso Deus quando tudo está bem é fácil, mas agora glorificar e exaltar o nome do Todo-Poderoso quando as coisas não estão ao nosso favor, quando os ventos não estão ao nosso favor, é mais difícil. Pois bem, é nesse momento que devemos realmente adorá-lo e glorificá-lo e dizer: Senhor, independente disso eu te adoro, independente disso eu te amo. Quer com um sorriso nos lábios, quer com lágrimas nos olhos, mas nós te adoramos, porque o Senhor é Deus. Vamos orar, nós vamos agradecer por esse privilégio e também pedir por tantos que experimentam essas contingências da vida. Temos recebido continuamente, através do Ministério de Intercessão, no grupo de intercessão, alguns pedidos importantes. Foquemos lá. Fiquemos com as nossas atenções voltadas no grupo intercessão, para que nós possamos estar intercedendo por tantas necessidades. Mas aqui, agora, vamos orar. Feche os seus olhos e vamos adorar o nosso Deus através dessa oração de gratidão e oração intercessória também. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor Deus. Estamos
com os nossos olhos fechados, cerrados, mas não com o nosso coração. Nosso coração está plenamente aberto para ouvir a tua voz. Nosso coração está plenamente aberto para nos dirigir ao Senhor, para focar as nossas atenções ao Senhor, porque isso é o que nos dá realização, isto é o que preenche o nosso coração. Te agradecemos, ó Deus, te agradecemos pela vida. O Senhor está nos dando mais uma vez o privilégio de viver mais um dia, neste dia 19 de fevereiro de 2025. Obrigado, ó Deus, por esta noite que já chegando, já se aproximando do final, e nós te agradecemos por isso. Mas te agradecemos também pela salvação em Jesus, que nos permite ter consciência de buscá-lo. É o que nos dá sabedoria, a nossa sabedoria maior, que é melhor do que o ouro, é aquela que nos faz voltarmos para o Senhor, ter as nossas mentes, os nossos corações, as nossas vontades, os nossos ímpetos, as nossas intenções voltadas para o Senhor. Obrigado porque o Senhor construiu isso em nós. Te agradecemos, ó Deus, e te pedimos agora por tantas necessidades que o teu povo vive neste momento. Nós não conseguimos deixar de considerar momentos de sofrimento, porque em alguns casos é o que mais temos: apreensões, dúvidas, momentos de dificuldade, não entendendo muitas vezes o encaminhamento do tempo, mas nós entregamos tudo isso ao Senhor. Que nós possamos, ó Deus, enxergar muito mais a beleza da comunhão que temos com o Senhor do que as circunstâncias abrasadoras deste tempo presente. Continua nos dando vida física, segundo o teu querer, segundo o teu tempo. Continua nos dando, ó Deus, vida abundante, espiritual abundante, focando as nossas atenções nas grandes bênçãos espirituais que temos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Oramos gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ouvir um louvor, queridos. Logo depois vamos falar um pouquinho sobre como agradar a Deus, ou quais são as bases de agradar a Deus. Até daqui a pouco. Ele reina
Muito bem, queridos, nós gostaríamos de refletir um pouquinho agora, eu gostaria de refletir um pouquinho agora com você sobre o que existe de mais importante na nossa vida, considerando que essa é a nossa missão. A nossa missão maior e mais importante da nossa vida é agradar a Deus. Ok, nós temos uma missão eclesiástica, nós temos uma missão como igreja, porquanto somos embaixadores do Deus Todo-Poderoso, somos representantes do seu reino, temos uma mensagem a entregar, temos a missão evangelística, escatológica, até de trazer a mensagem que reconcilia o homem com Deus. Mas em termos pessoais e como missão principal que nós temos é justamente agradar o coração de Deus. Eu gostaria de ler com você 3 textos que são muito, muito importantes para refletirmos e para pensarmos sobre esse assunto, como nossa missão maior, agradar o coração de Deus. Um deles, Salmo 147, 11. Abra sua Bíblia, eu aguardo um pouquinho aí, mas nós temos o texto também de Efésios capítulo 5, versículo 10. Anote no seu papelzinho, anote na sua Bíblia, aí. Então, Salmo 147, versículo 11, Efésios capítulo 5, versículo 10, e um texto lá no Novo Testamento também, além de Efésios, o de Apocalipse no capítulo 4, versículo 11. Abriram? Salmo 147, 11, Efésios capítulo 5, versículo 10 e Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Versículo 11 também. Ok? Então, no Salmo 147, nós vemos assim: olha só que preciosidade. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que esperam no seu amor. Ou seja, aqueles que esperam no seu amor, aqueles que se vinculam a Deus, aqueles que agradam o coração de Deus por conta dessa comunhão, essa espera pelo seu amor que agrada o seu coração. Por isso que o texto diz: o Senhor se agrada dos que os temem e dos que esperam no seu amor. Salmo 147, 11. Depois nós temos Efésios capítulo 5, versículo 10. Um texto curto que diz assim: aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Eu amo esse texto. Fiz referência a esse texto por muitas vezes nos nossos encontros, nos nossos cultos públicos. Efésios capítulo 5, versículo 10. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. E o outro texto, que está em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11, que diz assim: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, a honra e o poder. Por quê? Porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Olhe, tu és digno, ou seja, não existe dignidade maior, não existe foco maior do que estarmos com esse foco na dignidade do Senhor, não na nossa própria dignidade, o que é muito comum. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas, ou seja, por vontade de Deus, por agrado de Deus, ele se agradou em fazer isso. Numa outra versão, ele diz assim: tu criaste todas as coisas e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Que linda essa versão! Tu criaste todas as coisas e é para o teu agrado que elas existem.
e foram criadas. Não é uma interpretação desse texto, é uma tradução que pode ser possível, que podemos tirar deste original em grego aqui. É uma outra versão. O que nós dissemos da primeira vez é a mesma coisa que dissemos nesta segunda. Tu criaste todas as coisas e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Esses 3 textos mostram claramente que não existe esforço maior, não existe preponderância maior do que nós estarmos trabalhando as nossas intenções, os nossos momentos, tudo na direção do Todo-Poderoso. Por quê? Porque é do agrado dele. Nós somos muito abençoados por Deus, mesmo sendo como somos, recebendo dele muitos benefícios, não é mesmo? E que muitas vezes, muitos desses benefícios passam desapercebidos. Nós não percebemos tantos benefícios assim. Nós vamos vivendo no nosso dia a dia, trabalhando as nossas coisas, os nossos projetos, e nós não percebemos. E passa desapercebido da nossa consciência tantos benefícios que chegam até nós em todos os momentos. Todos esses benefícios são canalizados a partir da mão de Deus. É mais uma justificativa, mais um motivo pelo qual nós devemos viver para agradá-lo, porque todos esses benefícios, aqueles que nós percebemos e todos aqueles que nós não percebemos, e olha, talvez aqueles que nós não percebemos sejam em maior quantidade do que aqueles benefícios que nós recebemos. Precisamos refletir um pouco nisso. Nos nossos momentos de meditação. Meditação é justamente trazer a nossa consciência, trazer a nossa memória, refletirmos os benefícios de Deus, contar as bênçãos, como diz o hino tão conhecido. Conta as bênçãos, conta quantas são. E ficaremos surpresos diante de tanto quanto o Senhor já fez, de tanto quanto o Senhor faz, e certamente de tanto quanto o Senhor fará. Nós vivemos um mundo em que o foco não está em agradar a Deus, está em agradar a nós mesmos. Talvez não de maneira deliberada. Não, eu não quero agradar a Deus. Não, eu não creio assim. Eu não creio que as pessoas deliberadamente se movimentam nessa direção. Não, eu não quero agradar a Deus. Mas o fato de concentrar as suas atenções para agradar-se a si mesmo tira muito do foco de agradar ao Deus Todo-Poderoso. Então, a nossa missão, o que existe de mais importante para nós é agradar a Deus. É evidente que agradando a Deus, ou se agradamos a Deus, iremos trabalhar a missão adequadamente no sentido evangelístico, no sentido escatológico, no sentido eclesiástico, como nós temos aí, vivendo a Missio Dei, ok? Mas se as nossas intenções, se o nosso coração não tiver focado em agradar a Deus, tudo isso vai se tornar mais difícil. O que eu quero falar com os irmãos bem rapidamente é de algumas bases aqui importantes sobre como agradar a Deus. Quais são as bases de agradar a Deus? Algumas bases importantes. Ou seja, se nós quisermos agradar a Deus e entendermos a importância de agradar a Deus, foquemos nessas bases. Essas bases vão nos ajudar a dar sustentação a essa grande missão de agradar a Deus. Imagina que agradar a Deus é uma peça extremamente pesada, mas que essa peça extremamente pesada ela é apoiada por alguns fundamentos, algumas bases, ok? Vamos imaginar assim. Então, a primeira grande base é que aquela que está em Efésios no capítulo 1, versículo 5, quando o texto diz assim, que Deus, olha só, que base importante, olha só que base importante sobre a qual nós podemos tranquilamente entender
a importância do agradar a Deus. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu prazer e a sua vontade. Isso vai naquela mesma direção do texto de Apocalipse no capítulo 4, quando ele diz que porque ele criou todas as coisas e pela vontade dele, elas vieram a existir e foram criadas. Então, o que nós vemos aí de maneira muito clara é que essa base é o fato de que Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos. Então Deus demonstrou o seu prazer e sua vontade em nos tornando seus filhos. Qual seria então o propósito maior que esse de nós em relação ao Deus Todo-Poderoso? Não existe propósito maior. O fato de estarmos agradando a Deus é um respaldo da compreensão de que ele nos fez filhos desde a eternidade. Porque Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos. Gente, essa é uma base extremamente importante aqui. E nós não podemos nos esquecer dessa base. Base 1, chamaríamos de base 1. A base 1 é: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Cristo Jesus, porque este era o seu prazer e a sua vontade. Então, gente, o prazer de Deus e a vontade de Deus era que nós fôssemos filhos. Por que então nós viveríamos de maneira egoísta, vivendo para o nosso prazer, para agradar a nós mesmos em primeiro lugar? Nós não estamos dizendo que não devemos fazer nada para nos agradar, é claro. Aliás, nós nem precisamos fazer muito sacrifício para isso, não, porque automaticamente a gente, o que faz para nos agradar. Mas nós focarmos as nossas atenções em sair de nós mesmos para agradar o coração de Deus, porque ele já havia resolvido que nos tornaria seu filho a partir de Cristo Jesus, ou por Cristo Jesus, porque este era o seu prazer e a sua vontade. Então, esse texto que está lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 5, e eu li agora na nova tradução, linguagem de hoje, que nos dá essa linguagem tão agradável, não é? Bem dos nossos dias mesmo, bem dos tempos que se chama hoje. Então, essa é a base 1. Mas tem uma outra base. A base 2 está justamente no Salmo 147, versículo 11. Quando o texto todo, porque nós lemos assim: o Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal, ok? Foi essa parte que nós lemos. Mas o versículo todo, ele diz assim: não é na força do cavalo que dá satisfação a Deus. O texto diz assim: não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, lhe é Deus. Nem é a agilidade do homem que lhe agrada. Porque se fosse a força que o homem acha que tem e a agilidade de compreensão das coisas que o homem acha que tem, não haveria motivo nenhum de Deus se agradar de nós. Por isso é que ele diz: olha, não é a força do cavalo, não é a força do ser humano, não é a capacidade que ele tem de fazer isso ou aquilo, de se aproximar de mim. Mesmo porque Deus é quem se aproxima de nós e não nós nos aproximamos dele. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. Aí ele continua assim, depois de um ponto e vírgula aqui: o Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. Mais uma vez, o que nós vemos é o foco das atenções do salmista em agradar a Deus. É o foco e a esperança no amor recede, no amor perfeito de Deus. A palavra recede, a tradução é amor. Amor, no sentido perfeito, é o correlato no Antigo Testamento da palavra ágape,
que é o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus agapou o amor, agapou, né? Ágape o amor, porque Deus amou o mundo, porque Deus ágape o mundo de tal maneira. Então é um amor perfeito de Deus. É a mesma palavra no Antigo Testamento de Resete. E é o que ele mostra aqui como base 2, base importante. Ou seja, não confiemos em nós mesmos. Ah, mas eu consigo. Ah, mas eu consigo atingir a Deus. Ah, mas eu faço isso na hora que eu entender melhor fazer. Não, nós precisamos forçar as coisas. Nós precisamos forçar as coisas até no sentido de nos dirigir a Deus. Precisamos forçar as coisas até no sentido de buscarmos a presença de Deus em oração, buscarmos a presença de Deus através da palavra, buscarmos a presença de Deus através do culto público, através da reunião da igreja, que é o conglomeramento ou a conglomeração do povo de Deus, é o ajuntamento do povo de Deus. Isso é o que significa agradar a Deus. Nós agradamos a Deus quando nós buscamos através da oração intensamente, quando buscamos através da sua palavra intensamente, buscamos através desse ajuntamento, desse culto público, dessa conglomeração do povo de Deus em igreja. Então essa é a segunda base. Não é aquilo que eu penso, mas é aquilo que Deus pensa. Não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que Deus quer. Não são os projetos meus que devem acontecer, mas é a palavra do Senhor dizendo sim ou não aos projetos que eu faço. Ao homem cabe fazer planos, Provérbios 3 já diz, né? Ao homem cabe fazer planos, mas a resposta da língua vem do Senhor. A resposta da língua vem do Senhor. Então essa é a base número 2. A base número 3, e aí a gente encerra para depois mexer com outras duas bases na quarta-feira que vem, tá bom? Porque, gente, agradar a Deus é uma base tão importante que não dá para falar de uma vez só em uma vez só num dia. Na realidade, a gente precisaria falar isso sempre, mas nós vamos falar entre hoje e na próxima quarta-feira sobre isso. Mas a terceira base está expressa em Oséias. Oséias no capítulo 6, versículo 3, na primeira parte. E no versículo 6, Oséias é o primeiro profeta menor, tá bom? É depois de Ezequiel, depois de Daniel, ok? Ele diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Essa é a primeira parte ali do versículo 3 de Oséias no capítulo 6. Esforcemo-nos por conhecê-lo. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Conheçamos o Senhor, esforcemos por conhecê-lo. Esforcemo-nos por conhecê-lo. Depois do versículo 6 ele diz assim: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocausto. O que Deus requer é que o conheçamos. Conhecimento não intelectual só, mas espiritual. Ele quer que estejamos junto dele. Não se conhece alguém sem comunhão. Sim ou não? Nós conhecemos mais o nosso cônjuge quanto mais nós convivemos com ele, quanto mais temos convivência com o nosso cônjuge, mais nós o conhecemos. Espiritualmente assim também acontece. Quanto mais nós vivemos com Deus, temos comunhão com Deus, tanto mais nós o conhecemos. E isso é o que Deus requer. Conhecimento dele,
Porque quando nós o conhecemos, que reflete comunhão, significa que nós sabemos o que ele deseja, temos intimidade, e essa intimidade aumenta o nosso fogo espiritual, nosso fogo interior, e desejamos cada vez mais conhecê-lo. E esse conhecimento de Deus é que vai fazer com que ele se agrade de nós. Eu nem gosto muito, viu, queridos, da expressão que ele se agrade de nós, porque é querer demais que ele se agrade de nós. Eu costumo dizer assim, que ele se desagrade menos de nós, que o índice de desagrado diminua através dessas 3 bases primeiras. Primeiro, a consciência de que Deus já havia nos feito filho seu, nos tornaria seus filhos através de Cristo Jesus, pois isso era o seu prazer e a sua vontade. Essa é a primeira base. A segunda base, não dependermos do nosso interior, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas vontades. Se for pela nossa vontade, nós não agradamos a Deus. É nadar contra a corrente mesmo. Nós sabemos o que é certo. Temos um conhecimento de Deus, o Espírito Santo habita dentro de nós e ele coloca no nosso coração aquilo que é certo e o que é errado, aquilo que é correto diante dele e o que não é correto. Muitas vezes Deus coloca no nosso coração aquilo que é correto, só que nós não temos vontade de fazer aquilo que é correto. Não estou falando correto eticamente falando, moralmente falando, mas espiritualmente falando, dedicação de vida, sabe? Consagração de vida. Nós somos consagrados a Deus. E a terceira base é: conheçamos cada vez mais o Senhor. Conheçamos cada vez mais o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Conhecendo como? Lendo a sua palavra, não é? Lendo a sua palavra, meditando nela, buscando conhecimento racional também, não é? Lendo a Bíblia. Vamos ler a Bíblia na Nova Tradução na linguagem de hoje, é uma maneira de estudar, olhando as referências. Nossa, esse texto aqui me faz ligar com outros textos. A minha Bíblia é cheia de referências embaixo, bem embaixo aqui. Então essas referências nos ligam com outros textos. Então é uma forma de estudar, de conhecer a Deus. E assim nós estaremos trabalhando a terceira base. Tem mais 2 bases aí, que nós vamos dar uma recapitulada muito breve nessas 3 e partir para essas 2 na próxima quarta-feira. Gente, a nossa missão é agradar a Deus. Olha, só nós vamos ganhar com isso, viu? Só nós. O que Deus ganharia em nós agradando a Ele? Nada, absolutamente nada. Deus não precisa de nós, mas Ele se agrada quando nós o buscamos, quando nós temos consciência de que nós somos filhos, quando nós não dependemos de nós mesmos e dependemos única e exclusivamente dele. Essa comunhão, essa proximidade com Deus é que vai dar essa liga de agradar ou de desagradar menos a Deus, ou de agradar a Deus. Vamos ficar também nessa, não é? Fecha os seus olhos mais uma vez, vamos orar e pedir que o Senhor nos ajude mais uma vez a estarmos trabalhando nisso, trabalhando forte, viu? Trabalhando firme. Que os nossos pensamentos estejam voltados muito mais nas coisas do reino, porque são as que nos fazem satisfazer o nosso ego, a nossa vida. Não se esqueça que nós temos um vazio do tamanho do coração de Deus, que só é preenchido com o Deus Todo-Poderoso de maneira plena no nosso coração.
Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor nos traz a consciência, nos traz a lembrança, essa nossa missão de agradá-lo. Porque o Senhor nos criou, nos tornou teus filhos pelo teu agrado. O Senhor desejou isto. E te agradecemos, ó Deus, por isto. Que nós possamos estar muito fortes e firmes nessa grande primeira base. E a segunda, ó Deus, que nós possamos perceber claramente que as nossas vontades têm a ver com aquilo que o nosso egoísmo requer para nós em termos de agrado. Queremos agradar a nós mesmos. Mas que nós possamos, ó Deus, não confiar nisto e confiar somente que devemos agradá-lo, agradar o teu coração, procurar agradar e desagradar menos o teu coração. E que nós possamos, ó Deus, como terceira base, perceber, entender e colocar em prática o conhecê-lo. Conhecê-lo da maneira como pudermos, através da devoção, através do estudo, através da frequência de leitura e busca pela compreensão da tua palavra. É a nossa oração, ó Deus, que fazemos. Em nome de Jesus. Amém. E com isso, querido, nós queremos terminar este culto e nos encontraremos no próximo domingo, em que domingo pela manhã estaremos naquele ajuntamento maravilhoso como temos tido cada vez mais, e também à noite. Nós temos tido muitos visitantes à noite, queridos. Vamos dar boas-vindas a eles? Venha conosco para poder apertar a sua mão. Não só isso, mas agradar ao coração de Deus, cultuar o nosso Deus e, ao mesmo tempo, conhecer gente nova. Tá bom? E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite. Que Deus abençoe você, sua família e sua noite. Tchau, tchau.